Oração poderosa para a cura e libertação de enfermidades e doenças no corpo. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. Quando enfrentamos enfermidades, nosso corpo se enfraquece e muitas vezes o peso das dores físicas traz consigo um fardo emocional. Nesses momentos, é fácil ser consumido pelo desânimo e pelo medo. No entanto, as Escrituras estão repletas de promessas que nos lembram do amor restaurador de Deus e de sua capacidade de curar completamente. Ele não nos criou para vivermos em sofrimento, mas para experimentarmos sua bondade, mesmo em meio às dificuldades. A Bíblia nos dá a certeza de que a cura é uma promessa de Deus para o seu povo. Em Êxodo 15:26, o Senhor declara: "Eu sou o Senhor que cura vocês." Esta simples, mas poderosa afirmação deve encher nosso coração de fé e esperança. Deus não apenas tem o poder de curar, mas Ele deseja fazer isso. Essa verdade não é um conceito distante ou teórico, mas uma promessa pessoal, direcionada a cada um de nós. Outro exemplo claro da promessa de cura está no Salmo 103:2-3, onde Davi exalta ao Senhor dizendo: "Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças." Deus não nos oferece apenas perdão, mas também a cura física e emocional. Este é um reflexo do seu caráter compassivo e bondoso, que deseja restaurar todas as áreas de nossa vida. Por meio de Jesus Cristo, essa promessa de cura foi reforçada. Isaías profetizou sobre o Messias dizendo: "Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças." Isaías 53:4. A morte e ressurreição de Jesus não trouxeram apenas salvação para nossas almas, mas também cura para nossos corpos. O sacrifício na cruz foi completo, cobrindo todas as áreas de nossa vida, incluindo a física. É importante entender que a promessa de cura não significa que nunca enfrentaremos doenças, mas que Deus sempre estará conosco em cada batalha. Ele nos promete a sua presença, a sua paz e, muitas vezes, a restauração plena. Jeremias 30:17 nos diz: "Eu trarei restauração para você e curarei as suas feridas", declara o Senhor. Esse é o Deus que servimos, aquele que cura feridas físicas, emocionais e espirituais. Neste momento, ao olharmos para as promessas de Deus, somos chamados a confiar no seu poder e na sua bondade. A cura pode vir de muitas formas. Ela pode ser instantânea ou ocorrer de maneira gradual, mas sempre podemos ter certeza de que Deus está agindo. Ele é o Deus que nos ama profundamente e suas promessas são verdadeiras. Precisamos nos agarrar a essas verdades e manter nossa fé firme, sabendo que em suas mãos existe cura e restauração para cada uma de nossas enfermidades. Quando olhamos para o ministério de Jesus, é impossível não nos impressionarmos com o seu poder para curar. Ele andou entre as multidões, e por onde passava, as pessoas enfermas eram tocadas, transformadas e restauradas. Os evangelhos estão repletos de relatos de pessoas que experimentaram a cura divina, e essas histórias nos mostram que Jesus continua o mesmo hoje. Seu poder para curar não foi limitado ao seu tempo na terra, mas continua disponível para todos os que nele creem. Em Mateus 8:16-17, lemos um relato poderoso. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: "Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças." Esta passagem é um lembrete claro de que Jesus cumpriu a profecia de Isaías 53:4. Ele levou sobre si nossas doenças, e pelo seu sacrifício, a cura foi tornada possível para todos. Uma das curas mais conhecidas é a do cego Bartimeu, encontrada em Marcos 10:46-52. Bartimeu, ao ouvir que Jesus estava passando, começou a clamar desesperadamente: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." O povo tentava silenciá-lo, mas ele gritava ainda mais alto. Jesus então parou e o chamou. Bartimeu expressou sua fé.
E sem hesitar, Jesus lhe perguntou: "O que queres que eu te faça?" Ao responder que queria ver, Jesus declarou: "Vá, a tua fé te curou." E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Esse milagre mostra que, para Jesus, a fé daqueles que o buscam é o ponto de encontro onde o poder divino se manifesta. Outro relato impressionante é o da mulher com fluxo de sangue, encontrado em Lucas 8, 43, 48. Essa mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos e já havia buscado cura em diversos lugares, sem sucesso. Mas ao ouvir falar de Jesus, algo em seu coração mudou. Ela acreditava que, se apenas tocasse em suas vestes, seria curada. E assim foi. No meio da multidão, ela tocou em Jesus e imediatamente sua hemorragia cessou. Jesus, sentindo que poder havia saído dele, perguntou quem o tocara. Tremendo, a mulher confessou o que havia acontecido. E Jesus, com compaixão, disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz." Essas histórias nos mostram algo essencial sobre Jesus. Ele não cura apenas por curar, mas cura porque se compadece de nossas fraquezas. Sua motivação sempre foi o amor. Ele não apenas tinha o poder de restaurar corpos físicos, mas também tinha o desejo profundo de ver as pessoas completamente restauradas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Esse é o mesmo Jesus a quem oramos hoje. O mesmo poder que levantou Lázaro da morte, que curou os paralíticos e leprosos, está disponível para tocar nossas vidas. Além disso, Jesus nos deu autoridade para continuar esse ministério de cura. Ele nos instruiu em Marcos 16, 17, 18, dizendo: "E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados." A cura não é algo distante ou inacessível. Jesus nos capacitou a orar e impor as mãos sobre os enfermos, confiando que Ele será fiel para realizar o milagre. Ao meditarmos sobre o poder de Jesus para curar, somos convidados a confiar não apenas em suas palavras, mas também em suas ações. Ele demonstrou de maneira clara e prática que a cura faz parte de seu plano para nós. Hoje podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que ele deseja nos tocar e nos restaurar, assim como fez com tantos outros há mais de 2000 anos. A fé é a chave que nos permite acessar as promessas de Deus, incluindo a cura e a libertação das enfermidades. Sem fé, é impossível agradar a Deus, e a fé é o elemento essencial que ativa o poder de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, Jesus elogiou a fé das pessoas que buscavam cura, mostrando que a fé não apenas nos aproxima de Deus, mas também é o caminho pelo qual o milagre é manifestado. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A cura, muitas vezes, é uma dessas coisas que não vemos de imediato. Embora possamos não enxergar a cura instantaneamente, a fé nos dá a certeza de que, no tempo de Deus, ela se manifestará. É através da fé que começamos a enxergar além das limitações físicas e das circunstâncias, acreditando que o poder de Deus está operando em nossa vida, mesmo que ainda não vejamos os resultados. Um exemplo poderoso dessa fé está na história do centurião romano, em Mateus 8:5-13. Ele procurou Jesus, pedindo cura para o seu servo, e surpreendeu a todos quando disse que não era digno de receber Jesus em sua casa, mas que acreditava que uma palavra de Jesus seria suficiente para curar. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem e disse: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta." E naquele exato momento, o servo foi curado. A fé do centurião não dependia de ver Jesus realizar um ato físico. Ele acreditava no poder da palavra de Jesus. A fé verdadeira não é baseada nas circunstâncias visíveis, mas na confiança inabalável no caráter de Deus. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina: "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá." A fé é acreditar que já recebemos aquilo que Deus prometeu,
mesmo antes de vermos com nossos olhos. Quando oramos por cura, devemos orar com essa confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir sua palavra. Outro exemplo inspirador de fé é a mulher Ciro-fenícia que buscou Jesus para que libertasse sua filha de um espírito impuro. Marcos 7, 24, 30. Embora Jesus inicialmente parecesse negar o pedido dela, ela persistiu, demonstrando uma fé imensa e uma confiança no poder de Jesus. Sua fé foi recompensada e sua filha foi curada. Essa história nos ensina que a fé perseverante, que não desiste diante dos obstáculos, é poderosa e agrada a Deus. No entanto, é importante lembrar que a fé não significa ignorar a realidade das circunstâncias. Abraão é um exemplo perfeito disso. Em Romanos 4, 19 e 21, vemos que, embora ele estivesse plenamente consciente de sua idade avançada e da impossibilidade física de Sara gerar um filho, ele não duvidou da promessa de Deus. A fé de Abraão o levou a confiar, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Ele sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Do mesmo modo, nossa fé na cura não deve ser baseada no que vemos ou sentimos, mas na confiança de que Deus é capaz de realizar o impossível. Por fim, a fé não é apenas uma atitude mental. Ela é acompanhada por ações que demonstram confiança em Deus. Tiago 2,17 nos lembra que a fé sem obras é morta. Isso significa que, além de crer, devemos agir de acordo com essa fé. Se cremos que Deus nos curou, começamos a viver em expectativa e gratidão, mesmo antes de vermos o resultado completo. A mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus com fé e foi curada. Ela agiu de acordo com a sua crença. Da mesma forma, devemos buscar Jesus em oração, confiar em suas promessas e agir conforme essa fé, sabendo que Ele é fiel. A fé que acessa o milagre é aquela que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Ela se baseia na palavra de Deus e não nas circunstâncias visíveis. Quando oramos por cura, devemos orar com uma confiança plena no poder de Deus, crendo que Ele ouve nossas orações e que sua vontade é perfeita, seja a cura instantânea ou em seu tempo perfeito. As doenças afetam mais do que o corpo físico. Elas podem impactar nossa alma e espírito, drenando nossa energia emocional e espiritual. Além disso, algumas enfermidades estão ligadas a opressões espirituais. E é aí que a obra libertadora de Jesus se manifesta de forma ainda mais profunda. Ele não veio apenas para curar nossos corpos, mas também para nos libertar de todas as correntes que nos prendem, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Em muitas situações de enfermidade, sentimos o peso do desespero, da dúvida e do medo. Esses sentimentos podem ser como grilhões que nos paralisam, impedindo-nos de experimentar a plena cura e libertação que Deus deseja para nós. O inimigo tenta usar a doença para nos oprimir, fazendo-nos duvidar do amor de Deus ou da sua capacidade de nos restaurar. Mas Jesus nos assegura: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa liberdade não é apenas sobre o pecado, mas também sobre as cadeias que nos prendem à doença e ao sofrimento. No ministério de Jesus, vemos diversos casos em que a cura física estava ligada à libertação espiritual. Em Lucas 13, 11 e 13, lemos a história de uma mulher que estava encurvada há 18 anos, incapaz de se levantar. Jesus reconheceu que sua condição era o resultado de uma opressão espiritual, e ele declarou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao impor suas mãos sobre ela, a mulher imediatamente se endireitou e foi curada. Jesus revelou que essa enfermidade não era apenas física, mas também espiritual, e foi necessário libertá-la da opressão para que a cura se manifestasse. Muitas vezes, o peso espiritual das doenças pode se manifestar na forma de pensamentos negativos, medo do futuro, ou uma sensação de desesperança. A enfermidade se torna um fardo espiritual que carregamos, nos afastando da paz que Deus deseja que experimentemos. É por isso que, além de orarmos por cura física, devemos buscar também a libertação desse peso espiritual. O apóstolo Pedro nos lembra que Jesus levou sobre o madeiro os nossos pecados,
para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2:24. As feridas de Cristo não apenas trazem cura para o corpo, mas também libertação para o espírito. Uma outra forma em que esse peso espiritual se manifesta é através da culpa e do ressentimento. Muitas pessoas, ao enfrentarem doenças, começam a acreditar que são de alguma forma culpadas pelo que estão sofrendo, ou que Deus está punindo-as. Contudo, isso não é verdade. Em Romanos 8:1, Paulo nos assegura: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus não nos oprime com doenças. Ele é o nosso libertador, aquele que alivia os nossos fardos. Devemos rejeitar as mentiras do inimigo que tentam nos prender a uma mentalidade de culpa ou condenação. Além disso, sabemos que a fé em Cristo nos dá autoridade sobre toda a opressão espiritual. Jesus nos deu poder para resistir às forças malignas que tentam nos sobrecarregar com enfermidades. Em Tiago 4:7, somos instruídos: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso inclui resistir ao peso espiritual que muitas vezes acompanha as doenças. Ao orarmos pela cura, também devemos declarar nossa libertação de todo o fardo espiritual, pedindo que o Espírito Santo preencha nossos corações com paz e descanso. Lembramos também da armadura espiritual mencionada em Efésios 6:11-17, na qual somos instruídos a nos vestir da armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Parte dessa armadura inclui o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nos sentimos oprimidos pela doença, precisamos recorrer a essas ferramentas espirituais, proteger nossa mente com a verdade de que somos salvos e libertos por Cristo e usar a palavra de Deus como nossa defesa contra as mentiras que o inimigo tenta nos fazer acreditar. Portanto, enquanto buscamos a cura física, devemos também orar por libertação completa do peso espiritual que as enfermidades trazem. Deus deseja que sejamos livres em todas as áreas, no corpo, na mente e no espírito. Através de Jesus, essa libertação é possível e podemos viver com a paz e a liberdade que Ele comprou para nós na cruz. A palavra de Deus tem poder. Quando confessamos as promessas das Escrituras sobre nossas vidas, estamos ativando uma força espiritual que ultrapassa qualquer circunstância física. A Bíblia é mais do que um livro, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ao confessarmos em voz alta as promessas de cura de Deus, estamos declarando fé em sua soberania e permitindo que a verdade dele prevaleça sobre nossa realidade presente. A confissão da palavra de Deus é uma prática antiga, enraizada no próprio coração da fé. Provérbios 18:21. Nos lembra que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso significa que o que falamos tem o poder de influenciar a maneira como vivemos e, mais importante, o modo como enfrentamos as batalhas, inclusive as relacionadas à saúde. Quando confessamos cura, estamos declarando vida sobre nossos corpos e mentes, acreditando que Deus está operando, mesmo que ainda não vejamos os resultados completos. Um dos versículos mais poderosos sobre a confissão de cura está em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui não apenas vemos o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, mas também pelo nosso corpo físico. Quando confessamos este versículo, estamos reafirmando que a obra completa de Jesus inclui nossa cura e que, por suas feridas, já fomos curados. Em momentos de fraqueza ou dor, a confissão da palavra de Deus pode ser uma âncora para nossa alma. Quando os sintomas persistem ou quando a cura parece distante, é vital lembrarmos que a palavra de Deus nunca volta vazia. Em Isaías 55:11, o Senhor declara: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ao confessarmos a palavra de cura, podemos ter certeza de que ela cumprirá o propósito de Deus em nossa vida, trazendo saúde e restauração no tempo dele. Além disso,
Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ao confessarmos repetidamente as promessas de cura, nossa fé é fortalecida. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais firmes ficamos na nossa confiança de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A fé é construída ao constantemente lembrarmos a nós mesmos do que Deus já fez e do que Ele prometeu fazer. É importante também usarmos a palavra para resistir às mentiras do inimigo. Quando enfrentamos enfermidades, o inimigo frequentemente tenta plantar dúvidas em nosso coração, sugerindo que Deus não se importa ou que nossa cura não é possível. Contudo, em 2 Coríntios 10, 4, 5, lemos que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Confessar a palavra de Deus é uma arma espiritual que derruba as mentiras e fortalezas do inimigo, nos trazendo de volta à verdade. Um exemplo prático de confissão de fé é a oração de Davi no Salmo 103, 2 e 4, onde ele declara: Bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e misericórdia. Aqui, Davi fala consigo mesmo, lembrando sua alma dos benefícios de servir a um Deus que perdoa e cura. Podemos fazer o mesmo, repetindo para nós mesmos as promessas de Deus, fortalecendo nossa fé e declarando que Ele é quem cura todas as nossas enfermidades. Ao confessarmos a palavra de Deus sobre a cura, estamos alinhando nossa mente e espírito com as promessas de Deus. Estamos reivindicando a verdade bíblica sobre o que Ele deseja para nós: vida abundante e saúde. João 10:10. Mesmo que ainda estejamos no processo de cura, essas confissões nos mantêm ancorados na fé, lembrando-nos constantemente de que Deus está no controle e que a cura é uma parte da herança que temos em Cristo. A esperança é uma força espiritual poderosa que nos mantém firmes, mesmo quando enfrentamos longas batalhas contra doenças. Embora o desejo de todos seja a cura imediata, nem sempre ela acontece de forma instantânea. Existem momentos em que Deus permite que atravessemos períodos prolongados de enfermidade, e nesses momentos somos desafiados a confiar nele e a manter a esperança viva. Em Romanos 12:12, somos encorajados a alegrar-nos na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Isso significa que, mesmo quando o alívio da dor ou da enfermidade parece distante, devemos nos alegrar na certeza de que Deus está conosco e que suas promessas nunca falham. A esperança que temos em Cristo não é baseada em uma cura imediata, mas na confiança de que Deus está operando em nós, seja através da cura física ou do fortalecimento espiritual. Um exemplo profundo de esperança em meio à luta contra a doença é o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7 e 9, Paulo relata que sofreu com um espinho na carne, uma aflição que ele pediu a Deus para remover. Mas a resposta de Deus foi: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu que, mesmo que não recebesse a cura física imediata, a presença e a graça de Deus eram suficientes para sustentá-lo em meio à sua enfermidade. Esse exemplo nos ensina que, embora possamos enfrentar enfermidades prolongadas, Deus nos fortalece em nossa fraqueza e nos dá a graça necessária para perseverar. Quando enfrentamos uma doença prolongada, é comum nos sentirmos desanimados ou até questionarmos o amor de Deus por nós. Contudo, é exatamente nesses momentos que a esperança se torna nossa âncora. Em Hebreus 6:19, lemos que temos esta esperança como âncora da alma firme e segura. Essa esperança está firmada em Jesus, aquele que não apenas prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, mas que também já venceu a morte e o pecado. Portanto, nossa esperança não é baseada em sentimentos, mas na certeza de que estamos ancorados em Cristo, que nunca nos abandona. Outro exemplo poderoso de esperança durante a luta é o de Jó, um homem que enfrentou grandes perdas e enfermidades. Mesmo em meio ao sofrimento extremo,
Jó declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Sua fé inabalável em Deus, mesmo sem entender completamente as razões de seu sofrimento, é um exemplo de confiança plena na bondade e na soberania de Deus. A esperança de Jó não estava condicionada à cura imediata, mas em sua confiança no caráter de Deus, sabendo que no final ele traria a restauração. Enquanto lutamos contra doenças, devemos lembrar que a esperança é alimentada pela oração constante e pela comunhão com Deus. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração nos conecta ao coração de Deus e nos dá a força e a paz necessárias para suportar os desafios da enfermidade. Além disso, a esperança nos ajuda a enxergar o propósito maior de Deus em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos doenças, Deus pode usar esses momentos para nos moldar, nos aproximar dele e nos ensinar valiosas lições de fé e perseverança. Romanos 5:3-5 nos ensina que nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Nossas lutas não são em vão. Deus está sempre trabalhando, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, para nos transformar e nos fortalecer. A esperança então nos permite olhar além da dor e ver a mão de Deus em ação. Ela nos dá força para continuar orando, crendo e esperando, sabendo que Deus nunca nos deixará sozinhos. Mesmo que a cura demore ou que o processo seja longo e difícil, podemos descansar na promessa de que Deus é fiel e nele encontramos a paz que nos sustenta. Faça comigo agora uma oração, clamando pela cura e libertação, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu me coloco diante de Ti neste momento, juntamente com a pessoa que ora comigo agora, para clamar pela Tua intervenção poderosa em suas circunstâncias. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, e nós nos achegamos a Ti com corações cheios de fé, crendo que Tu tens poder para restaurar completamente. Pai, eu Te peço que toques o corpo desta pessoa, removendo toda dor, enfermidade e doença que tem causado sofrimento. Senhor, como diz a Tua palavra em Isaías 53:5, pelas Tuas feridas fomos curados, e nós declaramos essa verdade sobre esta vida agora, que todo espírito de enfermidade seja repreendido em nome de Jesus, que toda raiz de doença seja arrancada e que o Teu poder restaurador comece a agir em cada célula, cada tecido e cada órgão. Jesus, sabemos que durante o Teu ministério aqui na terra, curaste a muitos, e sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, assim como curaste cegos, paralíticos e leprosos, nós clamamos que Tu estendas a Tua mão de cura sobre esta pessoa agora. Que a Tua presença seja sentida como um bálsamo sobre cada área enferma, trazendo alívio, restauração e renovação. Eu declaro, no poder do Teu nome, que a cura está sendo liberada neste momento. Onde houver dor, que haja paz. Onde houver fraqueza, que venha a Tua força. Pai, também clamamos pela libertação de todo o peso espiritual que essa doença possa ter causado. Sabemos que Tu és o Deus que nos livra de todo o mal e pedimos que toda opressão espiritual seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que toda corrente que tenha aprisionado esta pessoa ao medo, ao desespero ou à dúvida, seja despedaçada. Que a Tua luz brilhe e dissipe todas as trevas. Repreendemos todo pensamento negativo, toda acusação do inimigo e declaramos que esta vida está coberta pelo sangue de Jesus, protegida e guardada pela Tua poderosa mão. Senhor, também peço que traga paz à mente e ao coração desta pessoa, que ela sinta a Tua paz que excede todo o entendimento, conforme está escrito em Filipenses 4:7. Que o peso emocional e espiritual que a enfermidade trouxe
seja substituído pela certeza da tua presença constante. Que a tua paz seja como um manto sobre ela, cobrindo-a de esperança e confiança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Pai, eu declaro cura completa e libertação em nome de Jesus. Eu oro para que todo sintoma, toda enfermidade e todo diagnóstico contrário à saúde plena sejam revertidos pelo teu poder. Que este corpo seja restaurado, revigorado e fortalecido, e que o teu nome seja glorificado através deste testemunho de cura. Senhor, pedimos que fortaleças a fé desta pessoa, para que ela continue confiando em ti, independentemente do que seus olhos físicos possam ver. Assim como Abraão, que creu na tua promessa, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Eu oro para que esta pessoa mantenha os olhos fixos em ti, sabendo que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Pai amado, eu te agradeço por tua bondade e por tua misericórdia. Obrigado porque tu ouves a nossa oração e já estás agindo, mesmo quando não podemos ver. Nós te louvamos e te exaltamos, sabendo que o teu poder é infinito e que nada é impossível para ti. Eu declaro saúde, paz e alegria sobre esta vida, em nome de Jesus. E agora, Senhor, pedimos que toda a cura que está sendo liberada neste momento seja selada pelo poder do Espírito Santo. Que essa cura seja completa e permanente, e que o nome de Jesus seja engrandecido através deste milagre. Declaramos que não há poder maior que o teu, e em ti confiamos nossa saúde, nossas vidas e nosso futuro. A ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos e cremos. Amém.